Bora aí, pessoal, vamos continuar nosso curso aqui? E eu quero mostrar um negócio interessante para vocês. Na última aula, a gente fez uma configuração bacana aqui, que foi o quê? A gente criou uma rotina de backup, certo? Que a gente pode ver aqui, ó. A gente tem um plano de manutenção para fazer um backup constantemente. Todo dia, às 21 horas, ele vai executar aquele plano, certo? Aí a gente viu que quando a gente cria esse plano, ele cria um job para ficar executando esse plano. Onde que a gente vê esses jobs, Johnny? Todos os jobs, eles vão ficar aqui dentro do SQL Server Agente, certo? Na pastinha job, e aqui a gente pode ver ele. Como que a gente pode ver os detalhes desse job, Johnny? Botão direito, View History, por exemplo, a gente consegue ver as execuções que ele teve. Então aqui, ó, ele teve duas execuções, certo? E assim, ele fala que ele executou com sucesso. Vamos fazer o seguinte, lembra que a gente tinha definido para todos os backups que forem feitos através desse job, desse plano de manutenção de backup, fossem colocados na pasta e dois pontos backup lá do servidor. Vamos ver se realmente foi criado, né? Então eu vou lá no servidor, vou no disco E, na pasta backup, e olha aqui, temos os backups que foram executados pelo job, feito com sucesso, e foi feito de uma forma, ele deu um nome, né, da database, a data que ele fez, a hora e a extensão .back, certo, gente? Então, ocorreu com sucesso, maravilha. Quero mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Como que eu starto um job na mão, se for necessário, né? Vou fechar essa telinha aqui. Preciso executar esse job pontualmente, agora. Nesse momento, eu preciso que seja feito um backup dele. Então, a execução dele para acontecer um backup no ambiente. Então, botão direito, Start Job Add Step. Ele vai executar os passos do job, certo? E a gente pode ir lá no servidor e ver que foram criados mais alguns backups, tá vendo? Ó, posso até fazer o seguinte, eu posso apagar todos esses backups, para a gente ter certeza que está executando, ó, não tem mais nenhum backup na pasta, e eu vou colocar ele para executar de novo. Então, botão direito, Start, ele está executando, corremos aqui para o servidor, olha lá os backups sendo criados. Então é assim que a gente starta um job manualmente, certo? Então, galera, ó, já verificamos o histórico do job, startamos o job, e eu quero mostrar agora para vocês também uma ferramenta bem bacana chamada DBA Tools. Esse é o site do DBA Tools. Você sai daqui. Essas informações eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês. Esse cara é sensacional. Eu particularmente eu gosto muito dele, ele ajuda bastante a gente. A gente tem que utilizar essas ferramentas que facilitam a nossa gestão do nosso banco no dia a dia. É uma ferramenta que ajuda a administração? Vamos usar ela. Então, galera, para a gente fazer o download dela, o que a gente tem que fazer? Lá do servidor, a gente segue os passos que estão aqui. Então, na aba download, na parte aqui de download do site, ele vai explicar várias formas de a gente fazer, né? Eu já fiz lá no servidor, estou até com o PowerShell aqui, ó, tá vendo? Setei, instalei o módulo, coloquei para minha sessão, então assim, tem os passo a passo aqui certinho, vou deixar também na descrição, basicamente você pode seguir dessa forma, e aí a gente vai ter o DBA Tools instalado no servidor. Depois que a gente tiver, a gente pode gerenciar o nosso banco através do PowerShell. Eu vou abrir esse PowerShell ISE aqui, que ele é uma forma que a gente pode rodar os comandos. Por exemplo, quero verificar quanto que meu ambiente está configurado de memória para o SQL Server utilizar. Eu lembro que na instalação dessa instância, eu falei para vocês, ó, eu não vou configurar a memória nesse momento, eu vou deixar para configurar depois. Então agora a gente vai verificar. Aí você fala, pô, Johnny, mas eu não sei onde que vê, né? A gente sabe. Eu vou mostrar para vocês a forma gráfica da gente ver. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Graficamente falando, como que eu verifico a memória que está setada para o ambiente? Então, botão direito, em cima do nome da instância, propriedades, e aqui em memory, a gente vai ver que assim, ó, ele tem esse número doido. Você fala, pô, Johnny, eu não tenho tudo isso de memória no servidor. Não tem mesmo, ó. Nosso servidorzinho, ele tá com, vamos ver aqui, performance, ó, ele tem apenas 6 GB. Então, realmente, ele não tem tudo aquilo de memória, certo? Só que assim, por que ele deixa esse número gigantesco? É um número que assim, a Microsoft fala, você não definiu o máximo que o banco pode utilizar, eu vou colocar um número grandão aqui para o banco tentar se virar. Não é a melhor forma, a gente tem que passar é, um valor. E aí tem um cálculo para se fazer, mas assim, é o que eu estou te falando, se a gente tem ferramentas que fazem esse cálculo para a gente tem que utilizar essas ferramentas, né? Então, tá, eu não sei ver
agora a gente já sabe, mas vamos supor que a gente não soubesse ver como que a gente pega a quantidade de memória que está configurado, e eu nem sei setar também. Então, aqui no próprio site da DBA Tools, na aba comandos, ele vai mostrar várias coisinhas aqui interessantes. Ó, uma delas, a gente coloca aqui, ó, memory. Acho que aqui para baixo ele vai ter a parte de memória. Então, ó, get DBA memory, max memory. Ele dá um exemplo aqui, ó, como que a gente pode pegar a memória que está setada, certo? Então, ele vai passar ali o comando para pegar get DBA max memory, o nome da instância, aqui a gente tem que trocar só para SQL Server 2022, que é o nome da nossa instância. Vamos colocar ele para executar e vamos ver o resultado que ele vai trazer aqui embaixo para a gente. Espera um pouquinho. Trouxe aqui, ó, exatamente aquele valor gigantesco que a gente sabe que ele está trazendo isso porque não está configurado, certo? Como que a gente faz para configurar? Duas formas. Primeiro eu vou mostrar como que a gente faz via DBA Tools e depois eu mostro para vocês graficamente. Então, basicamente, ele vai se repetir o comando, mas em vez de estar pegando com get, ele vai estar setando com set. Então, lá no site da DBA Tools, se a gente voltar uma página aqui, nessa parte onde a gente estava aqui, opa, aqui ó, ele tem um comando para pegar, que é o get, e o de baixo aqui é para setar. Então, basicamente, vai trocar uma letra no nosso comando, ó, set dba max memory e o nome da instância. Então, vamos voltar para cá, trocar a letrinha G pelo S. Acho que nem precisa ó, só passar o nome do servidor direto, não precisa nem desse carinha aqui. Vamos ver se dá certo. Então, manda ele executar, ele vai tentar setar um parâmetro. Ó, então, olha que legal que ele fez aqui. Está passando o nome do servidor, o nome da instância, que é uma instância padrão, certo? E o tanto de memória que ele tem, 6 GB, certo? E o máximo que ele setou, 3 GB, ou seja, dos 6 ele deixou 3 para o banco utilizar. E aqui ele fala qual era o valor que estava anteriormente setado. Vamos ver se isso deu certo mesmo? Tem um botão direito em cima da instância aqui, propriedade, memory. Olha aqui. Então aqui é a parte gráfica. Se a gente fosse trocar via telinha, seria aqui nessa aba que a gente teria que ter vindo e setado. Então assim, o próprio DBA Tools ele fez um cálculo que é de quanto que a instância pode utilizar, né, para ainda deixar um pouco de memória para o seu próprio servidor também não ficar sobrecarregado. A gente tem que deixar um pouco de memória ali para o servidor trabalhar também, certo? Então, a gente viu como que era o job, conhecemos uma ferramenta nova, aqui eu mostro para vocês como a gente instala, e ajustamos a memória dela, né? Verificamos e depois ajustamos. Uma última parte eu queria fazer o seguinte, queria mostrar para vocês como que a gente pode exportar todas essas informações da nossa instância. Eu acabei de configurar um parâmetro de memória, tem várias coisinhas que durante a instalação a gente fez a configuração, configurou o collation da instância, a gente setou parâmetros da TempDB, então tudo isso ele vai sendo salvo e é importante a gente ter isso para de repente num caso de eu perder a minha instância ou de repente até mesmo ter a necessidade de fazer uma migração, levar essas informações para um outro ambiente, eu consigo através dessa ferramenta gerar um arquivo, ou melhor, vários arquivos com todas as configurações. Então, basicamente o comando seria o que? Eu estou com o comando aqui, vou levar lá para dentro do servidor, vou limpar essa telinha aqui para ficar certinho, né? Então, vou colar o comando aqui. Esse comando, gente, ele está lá no site da DBA Tools. Lá tem muitos comandos que você pode, depois com o tempo, verificar, entender como que funciona. Então, tira um tempinho depois para você dar uma olhada, certo? Mas basicamente o que, que ele vai fazer? Export DBA Instance, ou seja, ele vai exportar as informações da instância. Qual que é a instância? A gente passa o nome do servidor e qual que é o path, qual que é o caminho que ele vai jogar esse resultado. Aqui no servidor, eu já criei uma pastinha chamada export dentro do meu disco E. Você pode ver que não tem nada aqui e a gente vai rodar esse comando agora. Vamos ver o que, que ele vai gerar para a gente. Ó, aqui ele já começou a gerar os arquivos, ele gerou um arquivinho, tá? Ele criou primeiramente uma pasta com o nome da instância e está gerando os arquivos referente à minha instância. Então ele gera tudo que a minha instância tem configurada, ele vai gerando esses arquivos. Ó, vamos esperar ele terminar e a gente já abre lá para ver como que ficou, certo?
mas assim, ó, ele traz tudo da nossa instância. Um SP underline configure.sql, todas as configurações, todos os parâmetros que estão setados na nossa instância, informação de DB-mail, informação de logins, tudo que a gente tem, server roles, tudo que a gente tem configurado na nossa instância, ele vai fazer um export e vai colocar naqueles arquivinhos e gerar um arquivo .sql, que é melhor ainda, por quê? Imagina que eu preciso fazer uma migração, preciso levar essas informações para um novo ambiente, né? Ah, vamos trocar de servidor, vamos colocar numa instância mais parruda, vou migrar para a nuvem, vou levar para uma instância EC2, vou precisar exportar isso? Pego esses arquivos, rodo lá e já vai setar todas as configurações da minha nova instância, entendeu? Então, ó, ele terminou aqui, gerou todos esses arquivos, vamos ver como ficou. Então, primeiramente, ó, spconfigure. Deixa eu abrir ele com o Notepad aqui, mas ele é um arquivo .sql. Gente, olha como que ficou show aqui, ó. Tudo, ele já te dá o comando para você executar na sua nova instância, se você precisar levar isso para algum outro lugar, certo? Então, é sensacional. Eu acho isso aqui uma mão na roda para a gente conseguir fazer nosso export. Outra coisa aqui, logins. Eu lembro que a gente tem aquele login JMC Tech, né, que é o que a gente criou nas aulas anteriores aí, para a gente... Ai, acabei clicando duas vezes ali, ele pediu aqui para eu abrir. Então, o JMC Tech, ele é um login que a gente criou para administrar o banco. Vamos ver se ele está aqui, ó, se ele exportou. Ó, deixa eu só... Aqui, ele aqui, ó. Então, gente, olha que sensacional. Ele cria o comando para executar a criação do login JMCTech, ele dá as permissões que o JMCTech ele tem lá no ambiente. Então, assim, isso aqui serve até para um backup. Eu termino de configurar meu ambiente, estou com ele pronto, eu gero esse comando, ele me gera todas as configurações do meu ambiente, dessa forma eu tenho um backup das configurações. Meu ambiente morreu, preciso reconstruir ele? Tenho já todos os parâmetros. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem várias outras coisas, a gente pode tirar um tempo para analisar, tal, entender, mas basicamente era isso. Então, hoje a gente viu como que a gente vê o histórico da execução de um job, a gente viu como que a gente executa pontualmente aquele job, conhecemos a ferramenta nova aqui, que é o DBA Tools, aprendemos a instalar ela, configuramos memória, vimos quanto que tinha de memória e geramos um export das informações da nossa instância. Tá legal, pessoal? Então, por hoje é só. Te vejo na próxima aula.